Muitíssimo boa noite a quem acompanha aqui o perfil, uma live meio diferente aqui hoje, com uma live surpresa, digamos assim, sobre o recurso de revista, numa série que eu quero iniciar aqui com muito orgulho, que tem nome de loja de material de construção, né, que é recurso de revista do básico ao acabamento. A minha intenção aqui é entrar com lives curtas para falar sobre o recurso de revista, também sobre a atuação do advogado no Tribunal Superior do Trabalho, né, sobre agravo, sobre outras matérias que tenham interesse do advogado em relação à atuação no Tribunal Superior do Trabalho. Ontem a gente teve uma live, uma aula ao vivo, na verdade, né, com o colega Wendel. Foi muito interessante, a gente realmente aprendeu muito sobre a interposição do agravo. Tô olhando aqui, gente, para saber se está funcionando esse negócio meu aqui. Eu faço essa transmissão meio diferente. Uma aula ao vivo, na verdade, né, com o colega Wendel. Bom, tá funcionando aqui para mim. Se não estiver funcionando, vocês me avisem aí, tá? E qual a minha intenção aqui hoje, tá? Fazer uma breve leitura do artigo 896 da CLT e tratar com os colegas que tiverem interesse aí no cupom de desconto, inclusive, que eu ofereci ontem lá nessa aula ao vivo que a gente fez de agravo. Muita gente perdeu, depois veio me procurar, falar, queria ter assistido essa aula. Eu vou colocar disponível depois aqui no meu story, mas lá a gente acabou oferecendo um cupom de desconto exclusivo para quem estava lá. E hoje a minha ideia aqui é fazer essa leitura do artigo 896. Ó, o Silas está falando que está tudo beleza. Silas, nosso aluno lá, né, Silas? Muito bom. E a intenção aqui é justamente essa, fazer uma leitura hoje do artigo 896 da CLT, que acaba exaurindo quase praticamente toda a matéria, digamos assim, a brincadeira, o recurso de revista ele é muito mais complexo do que isso, mas explica muita coisa e dá para falar muita coisa só da leitura do artigo 896. Costumo falar lá no gabinete que se o advogado conhecer o artigo 896 da CLT de ponta cabeça, e também o 896A, que fala da transcendência, ele não vai ter tanta dificuldade na atuação no Tribunal Superior do Trabalho em relação a essa espécie recursal que eu não me canso de falar aqui no perfil, que é a mais complexa da seara processual brasileira. Boa noite, Olegário. O Farley está falando que o som está um pouquinho baixo. Deixa eu chegar o microfone aqui mais para perto. Eu tive a impressão, Farley, que aqui no meu tava beleza, mas eu vou entrar de novo aqui, deixa eu ver. Aprendeu muito sobre. Aqui tá bem alto. Não sei se é o celular aí. Estou entrando, tem um outro perfil aqui do que eu entro para fazer esse teste. Então vamos aí fazer essa leitura, gente, e pode fazer pergunta aqui na caixinha. Tá? Pode responder também eu quero para quem quiser aí o cupom de desconto do nosso curso Recurso de Revista Descomplicado, que o ministro Breno Medeiros e eu falamos sobre a atuação do advogado no Tribunal Superior do Trabalho, em especial para a confecção de um recurso de revista assertivo. O Legário só confirma para mim se o seu som também está baixo. O que para mim, no meu, eu entrei com outro perfil aqui, achei que estava normal, mas eu posso até aumentar aqui a captação do microfone para ver se melhora aqui. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura do... Deixa eu aumentar aqui a captação do microfone. Dá para aumentar bem aqui. Aumentei, vamos ver se melhora. Fazer a leitura aqui do artigo 896 da CLT. Eu faço uma transmissão um pouco diferente, vocês conseguem ver aí, eu coloco alguns grafismos, né? Eu já fazia isso lá na época do recurso de revista a carvão, né? Mas agora, deixa eu tirar um filtro aqui de redução de ruído, que aí eu acho que vai melhorar bastante aqui a nossa transmissão. Agora ficou top, né? Então eu vou devolver o filtro aqui que eu tinha tirado. Perfeito. Então era isso, era porque eu tinha deixado aqui em 70% para não estourar os tímpanos de vocês aí, mas agora ficou top, né? Vamos aqui essa leitura do artigo 896 da CLT, que nele a gente consegue extrair muita coisa do recurso de revista. Tá? Deixa eu colocar aqui os comentários de vocês em outra janela,
Se eu ficar olhando para o lado é porque eu estou vendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Muito bem. Artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para turma do Tribunal Superior do Trabalho, que já fixa qual a competência, né, para o exame do recurso de revista, turma do Tribunal Superior do Trabalho. Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, veja que aqui não tem nem agravo de petição e nem agravo de instrumento. Por quê? Por que não tem recurso no CAPT, não está escrito agravo de petição e recurso ordinário? Ora, é simples, porque não cabe interposição de recurso de revista nessas duas modalidades de decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Antes de você sair da live falando que o professor está doido e que está cansado de interpor recurso de revista em face de acórdão prolatado em sede de agravo de petição, já alerto que isso foi realmente uma pegadinha, tá? Não é que não caiba, é porque a regra é que não cabe. Então a regra está no CAPT. O CAPT diz que só cabe em dissídios individuais decisões proferidas em recurso ordinário. Então por isso que não está o agravo de petição aí no CAPT. Ocorre que tem a exceção do parágrafo 2º, a gente vai dar uma lida daqui a pouco, e em relação ao agravo de instrumento não tem nenhuma exceção, tá? Não tem exceção para a súmula 218 do TST. O que é a súmula 218 do TST? Diz que não cabe o recurso de revista contra acórdão prolatado em sede de agravo de instrumento. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Boa noite. Van Brinquedos, não sei qual seria. Aqui só coloca o arroba, gente. Então, a gente às vezes dá uma errada no nome, tá? Não se preocupe. Pelos tribunais regionais do trabalho, quando a linha A derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariar a súmula uniforme do TST ou vinculante do Supremo. Essa é a hipótese que eu considero assim a hipótese clássica de divergência jurisprudencial. A linha A, ela é basicamente uma linha que trata de divergência jurisprudencial. Eu costumo falar que súmula, gente, súmula nada mais é do que um entendimento jurisprudencial que é cristalizado num verbete. Então não deixa de ser uma hipótese de divergência jurisprudencial. A diferença é que quando o Tribunal Superior do Trabalho conhece do recurso de revista por contrariedade a uma súmula ou uma orientação jurisprudencial ou a uma súmula vinculante do Supremo, ele já está confrontando a tese regional com uma matéria pacificada no TST. Então, enseja como consequência lógica o provimento do recurso de revista. Você pode ver que a maioria dos ministros, quando coloca lá conhecido o recurso ou por violação de lei ou por contrariedade à súmula, ele coloca consequência lógica ao seu provimento para aí ele dar a solução para o recurso. Tá bom? Aqui algumas peculiaridades sobre o cabimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, tá? Tem que ser decisões de um Tribunal Regional do Trabalho diverso, isso está lá na OJ 111 da SDI 1 do TST também, ou seja, não cabe recurso por divergência jurisprudencial a partir de arestos provenientes do mesmo Tribunal Regional do Trabalho. A gente vê muito no Tribunal Superior do Trabalho a parte indicando arestos do mesmo Tribunal Regional que proferiu a decisão. Não cabe, tá? Porque a divergência tem que ser entre tribunais regionais do trabalho diferentes. E por que existe a linha A, né? Eu gosto muito de falar assim, por que existe tal dispositivo de lei? Ora, a legislação trabalhista é uma legislação federal que se aplica a todos os empregados que se ativam no território brasileiro. Então você não pode ter a aplicação, por exemplo, do artigo 71, parágrafo 4º da CLT de maneira diferente para um trabalhador que também teve o intervalo suprimido, só porque ele ajuizou a ação dele lá no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Recife, e o outro ajuizou lá no Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia, 14ª Região. Se a legislação ela é federal e ela é única,
você tem que garantir a aplicação, até como uma forma de garantir a isonomia entre esses empregados. Então é para isso que serve a função precípua do Tribunal Superior do Trabalho, é essa uniformização, e ele o faz a partir do momento em que tribunais regionais do trabalho começam a decidir de maneira diferente acerca das matérias, acerca dessa interpretação do dispositivo de lei. Além disso, tem aqui as hipóteses de contrariedade à súmula. Quando fala contrariedade à súmula ali, gente, tem uma OJ, eu não vou conseguir localizar aqui agora, que fala que cabe conhecimento de recurso de revista por OJ. Tá? Exceto em sumaríssimo e execução, cabe também o conhecimento de recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial. No caso das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, isso foi inserido lá em 2014 pela Lei 13.015, mas já era o entendimento do TST de que cabia aí o conhecimento do recurso de revista por contrariedade à súmula vinculante do STF. Tá? Esse é um entendimento que precede a vigência da Lei 13.015, mas, de qualquer maneira, o legislador veio inserir isso expressamente aí no artigo 896 da CLT. Boa noite, Marcílio. Boa noite, Luiz. Obrigado pelos parabéns aí da aula com o Dr. Wendel. Foi realmente fantástica essa aula. Eu aprendo muito mais do que ensino quando me junto com essa turma tão boa e tão empolgada, né, para tratar dos assuntos. Essa live, gente, só para avisar, vai ficar salva somente para os assinantes aqui do perfil, tá? É a minha forma de agradecimento a quem acredita aqui no trabalho do perfil. Eu vou acrescentando essas lives lá e quem assina aqui, uma hora ou outra, vai acabar tendo um curso completo de recurso de revista e de outras matérias lá também. A linha B também é uma hipótese de divergência jurisprudencial, ou seja, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, e aqui muito cuidado, tá? Porque não cabe recurso de revista por violação de lei estadual. Mas então o que significa isso? Olha, significa que se dois tribunais regionais do trabalho derem à lei estadual, a mesma lei estadual, uma interpretação diferente, aí sim vai caber o recurso de revista. Isso no Brasil, gente, só em São Paulo, tá? Porque só São Paulo que tem dentro do seu território, seus limites territoriais, dois tribunais regionais do trabalho, TRT da 2ª e TRT da 15ª, e o Estado de São Paulo tem vários servidores públicos seletistas e a eles se aplica essa legislação. Só lembrando que nos termos da jurisprudência do TST, lei local se equipara a regulamento empresarial. Então, é como se uma lei estadual que estabelece os quinquênios lá para os servidores públicos seletistas do Estado de São Paulo fosse um regulamento empresarial, e ele inclusive adere ao contrato de trabalho, se aplicam os normativos da súmula 51, por exemplo, em relação aliás, os normativos não, se aplica o entendimento da súmula 51 do TST em relação a essa lei estadual. Também há a hipótese aí de divergência jurisprudencial quando dois tribunais regionais do trabalho derem interpretações diversas a convenções coletivas, quando essas convenções ultrapassarem o âmbito de competência de mais de um tribunal regional do trabalho, e essa regra também vale para o regulamento empresarial. Ou seja, tem um regulamento empresarial da Caixa Econômica Federal, aquelas RHs lá da vida, e aí vem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região e dá uma interpretação diferente em relação àquele normativo interno, que também é aplicável lá aos empregados da Caixa Econômica Federal do Distrito Federal, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, vem o Tribunal Superior do Trabalho por meio de uma divergência jurisprudencial e pacifica a interpretação desse regulamento empresarial, cuja aplicação ultrapassou o âmbito de mais de um Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Tem muitas matérias, e aí eu vou dar uma dica de ouro aqui. Tá? Dica de ouro. Essa vale realmente pelo menos um joinha em algum vídeo meu. Que é o seguinte: vem o Tribunal Regional do Trabalho, dá uma interpretação a uma norma empresarial, muita atenção a isso, que só tem aplicação no âmbito da competência daquele Tribunal Regional do Trabalho. Como é que eu faço para levar, eu como principalmente o empregador, faço para levar essa matéria ao Tribunal Superior do Trabalho? Como? Ora, tente invocar a disposição contida vou até abrir o Código Civil, que se eu conseguir eu coloco para a gente aqui na tela. A disposição contida no artigo 114 do Código Civil. Principalmente porque, em regra, gente,
só cabe recurso de revista em matéria de interpretação de negócio jurídico, de regulamento empresarial, quando conseguir aqui, eu acho que eu vou conseguir colocar na tela, hein? Deixa eu... Apagou aqui, minha cara vai ficar torta aí, gente, mas não interessa muito, tá? Que a ideia aqui é a gente colocar a matéria na tela. Bom, agora aqui vai. Eu não tinha preparado para colocar o Chrome, por isso que ficou... Deixa eu consertar minha cara, né? Ninguém merece. Pronto, minha cara e aqui o texto. Olha o texto do artigo 114 do Código Civil. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritivamente. E aí, o que o advogado pode fazer para levar uma matéria para o TST que não seria possível ser levada para o TST? Invocar o artigo 114, já no recurso ordinário, tá? Isso tem que ser invocado antes do Código Civil, e falar assim, olha, essa interpretação que pretende o empregado em relação a essa norma empresarial fere o 114, porque está dando uma interpretação extensiva para o negócio jurídico. Então você prequestiona o 14. É uma das únicas hipóteses que eu me lembro de o TST enfrentar matérias que envolvam interpretação de negócio jurídico com base em violação do dispositivo de lei. Porque em todas as outras, o que a gente faz? Invoca o artigo 896B da CLT e diz, olha, essa matéria interpretativa só por divergência, como essa norma empresarial só se aplica no âmbito da competência do Tribunal Regional do Trabalho, ele acaba sendo a última instância de decisão acerca dessa interpretação, justamente porque não vai ter outro tribunal decidindo de maneira diferente. Aqui, a letra C, que é a letra mais importante, né? A linha C é a mais importante aqui, que é a mais utilizada, que é quando a decisão é proferida com violação literal de disposição de lei ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Né? Ou seja, quando a parte vem, traz no recurso de revista que o acórdão regional decidido de determinada maneira violou a disposição contida em lei ou violação de dispositivo da Constituição Federal. Tem várias regras que envolvem, gente, a interposição do recurso de revista em relação a essa linha C, tá? Várias. A súmula 221 do TST, ou seja, tem que indicar no recurso de revista de forma expressa e fundamentada o dispositivo que teria sido violado, né? Às vezes a gente vê, pega muito recurso no TST que vem lá. O acórdão regional violou, o artigo violou a coisa julgada, violou a coisa julgada, violou a coisa julgada, violou a coisa julgada, pede provimento do recurso. Gente, se o advogado não disser no recurso de revista que a coisa julgada, que ele está indicando violação, está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, por exemplo, o recurso de revista dele vai subir no telhado, por conta da súmula 221 do TST. Ele tem que indicar qual dispositivo, de maneira expressa, foi violado pela decisão regional. Se o dispositivo contiver, se desdobrar em incisos, parágrafos, alíneas, ele tem que indicar qual o inciso, parágrafo e a linha foi violado. Vamos pegar aqui um exemplo. Artigo 482 da CLT. Deixa eu tentar abrir aqui para a gente. O 482, os senhores conhecem, né, de longa data, que é o dispositivo que trata da justa causa. Né? Ele tem um catatal de alíneas. Catatal, para quem não sabe, é o coletivo de alíneas, tá? De maneira que, se você está discutindo, por exemplo, um ato de improbidade no recurso de revista, tá travado aqui, mas uma hora vai abrir o 482, tá, gente? Aqui, opa, abriu, tá? Eu falei para você que uma hora abre, não tem como não abrir. Deixa eu deixar aqui, muito bem, pronto. Artigo 482 da CLT. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, a linha A, ato de improbidade. Então vamos imaginar que a empresa veicule o recurso de revista e diga, olha, aqui o reclamante cometeu um ato de improbidade, então o Tribunal Regional do Trabalho, ao considerar que não cometeu e afastar a justa causa, violou o artigo 482 da CLT. Gente, até as cadeiras do Tribunal Superior do Trabalho sabem que ato de improbidade está na linha A do artigo 482. Só que se o advogado não indicar a linha A, vai acontecer o que com o recurso dele? Vai sambar.
Por quê? Porque ele precisa, quando o dispositivo se desdobra em parágrafos, alíneas e afins, incisos, ele tem que indicar qual deles teria sido violado, sob pena de não conhecimento do recurso de revista em razão do obstáculo da súmula 221 do TST e do artigo 891, parágrafo 1º A, inciso 2, que a gente vai ler daqui a pouco, tá? Então, essa mais uma diquinha de ouro aqui. Como indicar a violação reflexa da Constituição Federal? Na verdade, se você é recorrente, você tem que indicar uma violação direta, né? Porque se ela for reflexa, ela não viabiliza a interposição do recurso de revista, o obstáculo da súmula 266, no caso de execução, e do artigo 896, parágrafo 2º da CLT e da própria linha C, né, que exige uma afronta direta e literal à Constituição Federal. Eu já falei aqui sobre violação reflexa, né, que é aquela que primeiro demanda a análise do dispositivo infraconstitucional para que somente depois de se concluir que não houve a correta aplicação desse dispositivo, a gente conclui que houve ofensa à Constituição Federal, então não viabiliza eventual recurso de revista, tá? É exatamente isso que o Humberto está falando aqui. Boa noite, Rony, tudo bom? Boa noite, Wendel, grande Wendel que estava junto comigo ontem. Muito bem-vindos aí a mais essa live. Hoje, para quem chegou agora, a gente está fazendo aqui uma leitura breve do artigo 896 da CLT e aí eu vou recheando com o que eu vou me lembrando sobre a interposição do recurso de revista. Deixa eu deixar aqui para não ficar na minha frente. Aliás, para eu não ficar na frente, né? Pronto. Parágrafo 1º. O recurso de revista é dotado de efeito apenas devolutivo. Se quiser efeito suspensivo, o recurso de revista faz como? Entra com o pedido cautelar antecedente no Tribunal Superior do Trabalho. Essa aí eu confesso que nem no nosso curso Recurso de Revista Descomplicado tem. Tá? Entra com a cautelar antecedente no Tribunal Superior do Trabalho ou faz o pedido no bojo do próprio recurso. E aí quem vai analisar esse pedido no bojo do próprio recurso primeiro é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E se for indeferido, aí você pode chorar no ombro de algum ministro do TST, digamos assim, né? Mas como é que eu faço para entrar com esse pedido cautelar antecedente? Primeiro tem alguns requisitos, tá? É preciso que o recurso já tenha sido submetido à apreciação do Tribunal Regional do Trabalho em relação ao primeiro juízo de admissibilidade. Súmula 634 e 635 do STF exigem isso, tá? E é aplicável analogicamente ao recurso de revista. Por quê? Por que que tem essa necessidade? Tá? Antes de você pedir uma cautelar lá no TST, um pedido cautelar pedindo para dar o efeito suspensivo ao recurso de revista, tem que observar isso, porque enquanto não realizado o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, a competência para o exame daquele recurso, naquele momento, é do presidente do TRT, ou do vice-presidente, enfim, da autoridade responsável pelo exame da admissibilidade no Tribunal Regional do Trabalho. Boa noite, Naldo, tudo bom? Como vai? Então, fique atento a isso. Quando a gente recebe lá um pedido cautelar, né, chega lá tutti cauti para a gente, a primeira coisa que eu olho, se tem decisão de admissibilidade. Então, foi feita a admissibilidade do recurso, ainda não foi remetido ao TST, está no prazo aqui das contrarrazões, recebeu o recurso, vamos imaginar, e você quer dar efeito suspensivo a ele. Você tem que mostrar primeiro por que não é bom aguardar o julgamento do TST, o famoso periculum in mora, né? O risco de dano irreparável, enfim, chame do que quiser. E também tem que demonstrar que o seu recurso tem o mínimo de plausibilidade de ser conhecido e provido no TST. Então esse é o caminho, tá? Mas aqui, gente, outra questão do parágrafo 1º, tem uma famigerada preliminar que a gente via nos agravos de instrumento antigos aí que o pessoal achou na internet, que vinha com uma preliminar de não conhecimento, preliminar de nulidade da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, do primeiro exame de admissibilidade, por usurpação de competência, porque o presidente do TRT não teria essa competência para analisar os pressupostos intrínsecos. Tinha ministro no TST que aplicava até multa para essa preliminar, de tão descabida que ela é, tá? Mas hoje essa dúvida não existe mais, porque o parágrafo 6º do artigo 896-A da CLT expressa ao dizer que o presidente do tribunal só não vai analisar a transcendência, vai analisar todos os demais pressupostos, inclusive os pressupostos intrínsecos. Tá? Então o presidente do TRT vai dizer, olha, vislumbra aqui possibilidade de ofensa ao dispositivo tal,
manda o processo para o TST, eu digo não tem violação, ele pode fazer isso, ele tem competência para isso, sem usurpar da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Para quem está chegando agora, muito bem-vindo. A gente está fazendo aqui a leitura breve do artigo 896 da CLT e com isso eles vão saber 95% do que precisam para a interposição do recurso de serviço. Os outros 5% o senhor encontra em tstdescomplicado.com.br, curso que o ministro Breno Medeiros e eu ministramos sobre a matéria. Tá? Artigo 896, parágrafo 1º-A. Esse aí o pessoal adora, né? O advogado, coitado, costumo falar, né? Se transcreve tudo, fala que transcreveu tudo, indefere. Se transcreve menos do que tudo, fala que faltou alguma coisa, indefere também, o advogado não sabe o que fazer. Mas, basicamente, gente, esse dispositivo impõe à parte o dever de transcrever no recurso de revista o trecho que representa minha mulher aqui perguntando se eu quero churros. Cara, não pode, né? Eu tô de dieta, a mulher perguntando se eu quero churros. Manda até foto da Kombi dos churros. Veja a Kombi dos churros. Não, meu amor, eu não quero churros. Estou de dieta, vou tentar até pedalar hoje. Mas enfim, onde eu estava falando? Bom, foi inserido na Lei 13.015 de 2014 o parágrafo 1º-A ao artigo 896 da CLT, que impõe à parte várias obrigações em relação à confecção do recurso de revista. A indicação do trecho que representa o pré-questionamento, está no inciso 1, a indicação de forma explícita e fundamentada da contrariedade do dispositivo de lei, da súmula, ou enfim, do que ele está apontando no recurso de revista. Isso já é uma positivação, na minha opinião, da súmula 221. E o inciso 3, que é o chamado cotejo analítico, é conversar com a decisão regional nos termos em que proferida. Esses dispositivos são realmente, apesar de parecerem simples, não são. Tá? O 3, então, é o terror. Né? Mas o 3 eu considero também uma positivação da súmula 422, que é calcada na interpretação do CPC, mas aí a gente agora tem uma normativa específica na própria CLT falando aí da necessidade de impugnação dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Só uma breve pincelada aqui sobre os incisos, né? Como é que a gente faz para atender? Bom, inciso 1, indicação do trecho. Como é que eu indico um trecho assertivo no recurso de revista, que não falte nada? Você tem que indicar em forma de transcrição, de preferência com recuo, lá no nosso treinamento Recurso de Revista Descomplicado, tstdescomplicado.com.br. Eu falo de como você faz isso, inclusive eu mostro na tipografia a melhor forma de você realizar uma transcrição assertiva no seu recurso de revista, e essa transcrição tem que conter todos os elementos fáticos que serviram de fundamento à decisão regional, bem como todos os fundamentos jurídicos que foram consignados pelo Tribunal Regional do Trabalho na decisão regional. Tá? Uma forma muito interessante, apesar de ser um pouquinho prolixa que eu falo, é transcrever o inteiro teor. Eu sei que o inteiro teor não pode, tá? Mas realizar destaques no texto do acordo do Tribunal Regional do Trabalho, porque aí ninguém vai poder falar que faltou alguma coisa e ninguém vai poder falar que foi uma transcrição integral sem a posição de destaques, e aí depois, durante a argumentação, repetir só uma transcrição pequena em relação ao trecho específico daquele dispositivo que está sendo objeto de impugnação. É a forma que eu considero mais segura, que você sai de toda a jurisprudência chamada pela advocacia de jurisprudência defensiva, apesar que, na minha opinião, não é. Tá? O 1º-A ele tem um motivo de existir, eu falo disso lá no nosso treinamento também. E o inciso 2, indicação de forma explícita e fundamentada de qual dispositivo está sendo invocado. Já falei disso agora há pouco, da súmula 221. Opa, olha eu fazendo bagunça, mexendo no lugar errado, pronto. E, além de indicar expressamente qual dispositivo teria sido desrespeitado pela decisão regional, é preciso que se faça de maneira fundamentada. Às vezes a gente vê o advogado coloca lá no título do tema, violação dos artigos tais, coloca os 500 dispositivos lá. E na hora de conversar, na hora de colocar a fundamentação do recurso de revista, não explica por que aqueles dispositivos lá teriam sido violados. E aí ele descumpre o 2 e também o 3, que impõe à parte o dever de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos da decisão regional, inclusive mediante uma demonstração analítica de cada dispositivo de lei. Ou seja, se você vem debatendo ali com o artigo 818 da CLT, que diz respeito à distribuição do ônus da prova,
diga, olha, o Tribunal Regional do Trabalho, ao impor a reclamada que só tinha 8 funcionários o dever de comprovar a jornada alegada em defesa, acabou por contrariar a súmula 338, item 1 do TST, bem como violar o artigo 818 da CLT. Ou seja, você está fazendo um verdadeiro diálogo entre o que disse o Tribunal Regional do Trabalho e a sua argumentação recursal com indicação de um dispositivo de lei e de um verbete de súmula. Aí é sucesso total, ninguém vai ter a coragem de indeferir o seu recurso de revista. E se indeferir, fez errado. Tá? Seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. Muito bem-vindos a todos. A gente está fazendo uma leitura do artigo 896 da CLT, aqui nessa espécie de, digamos assim, direito de pedreiro, do básico ao acabamento do recurso de revista. Hoje a gente vai começar com o básico, o acabamento pretendo passar nos próximos dias aí, tá? Ó, o Dr. Tiago entrou aqui também, muito bem-vindo. Vai dando oi aí, gente, para eu cumprimentar, porque só com base, às vezes, no arroba eu não consigo identificar os nomes, tá? Bom, inciso 4 do artigo 896, parágrafo 1º-A, ele foi inserido na reforma trabalhista, mas ele é só uma positivação de uma compreensão que a SDI já tinha antes. Por quê? Gente, para analisar uma negativa de prestação jurisdicional, o que a gente faz? A gente tem que ir lá investigar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, inclusive o acórdão principal, apesar disso não estar escrito aqui, tá? Tem que transcrever também o acórdão que examinou o recurso ordinário ou o agravo de petição. A gente faz uma investigação para ver se a parte suscitou aquela questão mediante embargo de declaração para cumprir a súmula 184 do TST, e depois a gente faz uma investigação do próprio fundamento do acórdão dos embargos de declaração. E só aí que a gente vai concluir se houve ou se não houve negativa de prestação jurisdicional, que é quando o Tribunal Regional do Trabalho se omite em, mesmo provocado por embargo de declaração, consignar um elemento fático controvertido essencial à solução da controvérsia no Tribunal Superior do Trabalho, e aí incorre em erro de procedimento, porque inviabiliza a pretensão. Gente, estou falando rápido aqui, igual uma matraca, né? Inviabiliza a pretensão da parte no recurso de revista, justamente por conta da súmula 126 do TST. Muito bem. Então, muito cuidado quando suscitar nulidade negativa de prestação jurisdicional, transcrever o acórdão principal, transcrever o acórdão do desembargo de declaração, a petição do desembargo de declaração correspondente e tem vários outros. Eu coloco lá no treinamento, gente, taxativamente 5 requisitos que você tem que cumprir só para o TST dizer, olha, não tem direito ou tem direito a nulidade, ou não tem nulidade ou tem nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional. Sem cumprir um desses 5, o TST não vai chegar nem nessa etapa do julgamento, tá? Vladimir, ó, lá direto do Piauí, muito bem, terrinho do Dr. Marcílio também, terra muito boa, muito bem-vindos aí a todos. Ó, o Junaí entrou, o Haroldo aqui agora também, muito bem-vindos aí. A nossa leitura do artigo 896 da CLT, que é um verdadeiro treinamento quase completo de recurso de revista, mais completo que isso, só tstdescomplicado.com.br. Quem quiser o cupom de desconto que eu ofereci ontem, gente, coloca aqui eu quero nos comentários, que aí eu te mando por direct depois, tá? Cupom de 17%, acho que eu nunca dei um cupom tão alto quanto nessa aula que a gente deu ontem lá junto com o Dr. Wendel. Bom, parágrafo 2º, é a exceção que eu falei, né? Comecei a live aqui com uma polêmica, dizendo que não cabe... minha cara tá na frente, gente. Ô, senhor. Comecei a live com uma afirmação polêmica de que não cabe o recurso de revista quando se trata de acórdão prolatado em execução de sentença, e não cabe mesmo, tá, gente? Não cabe, tá aqui, ó. Das decisões proferidas pelos TRTs em execução de sentença, não caberá o recurso de revista. Então eu não estou mentindo, não cabe. Tá? Por quê? Porque essa é a regra geral de que não cabe. Aí cabe uma exceção apenas, que é a violação direta e literal da Constituição Federal. Eu já falei disso aqui também, do que seria uma violação direta e literal. Ontem me perguntaram lá na aula, uma pergunta interessante, como é que a gente sabe se a violação é direta e literal ou não? Pesquisar no TST. Se o TST disser que é direta e literal, ela é. Se ele disser que é reflexa, ela é reflexa. Não tem o que fazer. Mas se o TST continua falando que é reflexa, o que eu faço? Continuo recorrendo.
TST já mudou várias vezes de posicionamento em relação às questões de natureza reflexa ou direta da Constituição Federal. O Paulo já falou aqui que é o cupom. Deixa eu anotar aqui, Paulo, senão depois eu vou me esquecer que eu fico aqui nessa onda. Humberto é que perguntou. Exatamente, Humberto, não tem o que fazer. Tem que pesquisar a jurisprudência do TST. Gustavo também quer. Deixa eu anotando aqui. Muito bem. Eu vou falar o cupom aqui. Quem quiser ir direto lá pode também, tá, gente? O nome do cupom é pesquisa. Você vai entrar em tstdescomplicado.com.br. Lá tem o curso Recurso de Revista Descomplicado. Você clica em Quero ser um super expert. Eu vou mostrar aqui para vocês então ao vivo. Já que tá todo mundo querendo. Vamos fazer esse negócio ao vivo aqui. Pronto. Tá aqui o nosso curso. Deixa eu colocar na tela para vocês. Tá aqui o nosso curso. Esse é o nosso site tstdescomplicado.com.br. Não sei se está dando para ver aí. Aqui tem o curso Recurso de Revista Descomplicado. Tem esse pessoal aí bacana. Ministro Breno Medeiros e eu, com muito orgulho, ministrando esse treinamento. Tem esse cara da esquerda aqui que é gente fina que só. E aí você clica aqui em Quero dominar o recurso de revista. Você vai para a página de vendas e aqui no cupom você coloca... Cadê? Cadê o cupom? Cupom, não estou achando o cupom. Tem cupom de desconto? Tenho. O nome do cupom é pesquisa. Aí você aplica o cupom e ganha 17% de desconto. Está aqui 17% de desconto. Deixa eu até aumentar para todo mundo ver aí. Então é isso. O nome do cupom é pesquisa, tá? E aí você leva o nosso treinamento completo em recurso de revista, sob enfoque de quem analisa o recurso de revista todos os dias, tá? Isso é importante. São 100 recursos de revista, basicamente, que passam pela minha mesa todos os dias, seja em revisão, seja em confecção de minuta, seja tirando dúvida da assessoria do ministro, tá? Para quem não me conhece, sou Pedro de Assis, chefio do gabinete de ministro no TST, sou professor, ensino a assessoria dos TRTs, assessoria do TST também, sobre a admissibilidade do recurso de revista. Hoje de manhã passei 3 horas ensinando a assessoria do recurso de revista lá do TRT da 11ª região, Amazonas e Roraima, e já desses treinamentos nos TRTs da 3ª, da 6ª, da 11ª agora, 14ª, 17ª, 18ª, e tem mais algum que eu esqueci, da 5ª região também, enfim. A gente está tentando uniformizar aí uma forma de ter umas decisões mais padronizadas no âmbito dos TRTs. Bom, ia dizendo aqui sobre o parágrafo 2º, né? Só cabe recurso de revista por violação de dispositivo da Constituição Federal quando a decisão foi proferida em sede de execução de sentença, tá? Então, fique muito atento a isso. A gente vê, às vezes, o advogado vem ali, discute, só aponta violação de dispositivo infraconstitucional e aí o recurso dele vai afundar, tá? O Silas aqui falando que quer também, deixa eu anotar o nome, a gente está tentando anotar o nome aqui, eu não tenho o raio do robozinho lá, né, que os outros colegas têm, então a gente tem que fazer no manual aqui, mas eu mostrei aí. O Marcílio é nosso aluno, está dizendo que é excelente o curso, mas vamos continuar aqui na leitura, já fiz merchan demais. Parágrafo 3º ao 6º foram revogados, tá? E aí tem uma peculiaridade interessante que eu vou mostrar ali para baixo. Eles falavam do IUJ, né, com incidente de uniformização de jurisprudência. Agora há outros instrumentos de uniformização de jurisprudência com a vigência do novo CPC. E aí o legislador acabou optando por revogar o 3º ao 6º, que falavam justamente dessa possibilidade. Parágrafo 7º, que é uma positivação, ali, ela é aplicada em conjunto com a súmula 333, né? Então você junta lá um aresto válido, específico, transcrito em conformidade com a súmula 337 do TST, mas aquele aresto paradigma que você junta já está superado pela chamada iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O que é iterativa jurisprudência do TST para inviabilizar um recurso? Tá? Em tese, decisões de mais de 4 turmas do TST, em tese, tá? Porque a matéria pode não ser tão pacífica, mesmo tendo 5 decisões ali naquele sentido, e súmula do TST, orientação jurisprudencial do TST,
Súmula de natureza vinculante ou tese de natureza vinculante do STF também servem para afastar a divergência com base no parágrafo 7º e para atrair a aplicação da súmula 333 do TST, e também decisões da SDI1 do TST, a gente invoca lá para inviabilizar esse recurso, tá bom? Parágrafo 8º, aqui para já encaminhar mais para o final, já está com um tempinho bacana aqui de transmissão, só lembrando que essa transmissão vai ficar disponível para quem assina aqui o perfil, é uma forma que eu tenho de agradecer a quem acredita no nosso trabalho e prestigiar os colegas aí que clicam no botãozinho assinar lá e vão consumindo nosso conteúdo. Daqui uns dias vão ter um curso completo de recurso de revista de tanta live que eu coloco lá. Tá? Parágrafo 8º, na verdade, gente, é uma positivação da súmula 337, tá? Tem um plusinho aí, que é a necessidade de você demonstrar, né, onde estariam as circunstâncias que identifiquem assemelhos casos confrontados. O que eu vejo muito é o advogado jogar lá aquele tanto de aresto sem identificar. Olha, aqui o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que cabia à reclamada comprovar a jornada do reclamante, mesmo tendo 8 funcionários. Aqui eu trago um aresto com esse mesmo elemento fático, você mostra que os casos se assemelham e que ele é específico, que o Tribunal Regional do Trabalho atribuiu esse encargo ao empregado. E aí você mostra para o Tribunal Superior do Trabalho onde está a identidade fática que autoriza o conhecimento do seu recurso de revista por divergência jurisprudencial. Quando isso não é atendido, normalmente o advogado também não atende ao primeiro A3, tá? Em relação às violações. Então, a gente vê muita aplicação conjunta desses dois obstáculos ao conhecimento do recurso de revista. Parágrafo 9º, que tem uma questão interessante aqui, que é em caso de procedimento sumaríssimo, né, que só cabe recurso de revista para o TST por contrariedade à súmula do TST ou vinculante do Supremo, ou por violação direta e literal da Constituição Federal, e aí muitos assuntos em sumaríssimo acabam ficando no plano do Tribunal Regional do Trabalho. Rescisão indireta é um deles, tá? Tem rescisão indireta aí que não cabe recurso de revista para o TST, nem quando o TRT decide contra a jurisprudência do TST. Caso, exemplo, FGTS, ausência de recolhimento reiterado, não tem nenhum dispositivo constitucional que trata disso. O TST tem jurisprudência no sentido de que estudar a rescisão direta, se o Tribunal Regional do Trabalho decidir de maneira contrária a isso e for sumaríssimo, você está numa enrascada, porque o único dispositivo que trata mais ou menos disso, que eu acho que é o 7º 3 ou 13, o Marcelo pode até confirmar aqui para a gente, que algumas turmas davam conhecimento, agora a SDI já pacificou que não cabe. Então, eventualmente, você vai achar precedentes aí desavisados de turma que vão lá e dão provimento a si mesmo. Mas, em tese, não cabe. O advogado que conhece isso pode alegar em contrarrazões justamente isso. Detalhe interessante do parágrafo 9º. Ele também está na súmula 442 do TST, tá? Que fala exatamente o seguinte: não cabe por contrariedade à orientação jurisprudencial. Então, se contrariou o MOJ, não cabe o recurso de revista em sumaríssimo, tá? Mas tem outro detalhe, artigo 297, parágrafo único do regimento interno, quem brigou muito para inserir esse parágrafo único na época foi o ministro Breno Medeiros, inclusive teve debate quando foi inserir esse dispositivo no regimento, houve um ministro lá, se não me engano, o ministro Lélio, que foi vencido, que é o seguinte: as teses de natureza vinculante do TST, incidente de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, elas são equiparadas para efeito de conhecimento do recurso de revista às próprias súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Então você pode chegar no procedimento sumaríssimo, ou, enfim, no ordinário também, no rito ordinário, invocar contrariedade a um precedente de natureza vinculante do TST. Claro que se puder invocar dispositivo de lei, também não custa nada, né? Mas ele, para o conhecimento do recurso de revista, ele se equipara a uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, está no artigo 297, parágrafo único do regimento interno do TST. Boa noite, doutora Vanessa. Boa noite, Júlio. Boa noite. Gente, tem só o arroba e às vezes eu tenho uma dificuldade para identificar, tá? Professor Tiago, muito bem-vindos aí. A gente está fazendo uma leitura aqui do artigo 896 da CLT. Parágrafo 10, que é a exceção do parágrafo 2º, né? Que aí, no caso de execução fiscal, cabe sim recurso de revista por contrariedade, por violação do dispositivo de lei infraconstitucional, por divergência jurisprudencial e também porque ele se assemelha muito mais aos casos aos processos de execução do que de execução propriamente dito, tá? Os processos de conhecimento, na verdade.
Parágrafo 11, que é a cabeça de bacalhau, nunca vi sendo aplicado, que diz o seguinte, que quando o recurso tempestivo contiver erro que não se repute grave, o TST pode desconsiderar esse vício e mandar saná-lo julgando o mérito. Eu nunca vi aplicação disso aqui na prática. Muito advogado invoca isso quando a gente aplica o óbice do artigo 896 para o A da CLT. Tá? E aí mesmo não tem conversa, tá? O erro é grave sim. Então eu nunca vi aplicação na prática desse dispositivo. Todos os equívocos cometidos pelos advogados são considerados graves e não há como superar, segundo o TST, pelo menos eu nunca vi a aplicação do 11, tá? Parágrafo 12, da decisão denegatória caberá agravo, aqui a gente está falando do agravo de instrumento, tá? No prazo de 8 dias. 13 que sobrou aqui, por que o 13 sobrou? Porque foram revogados justamente o terceiro aqui ao sexto, né? Então ele vem falando de um procedimento do parágrafo terceiro que não existe mais, esqueceram esse dispositivo aqui na reforma trabalhista e basicamente é isso. E o último dispositivo, que é o parágrafo 14, né, que basicamente dá amplos poderes ao relator para a decisão monocrática no Tribunal Superior do Trabalho, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de apresentação, e aí vem a parte que realmente dá superpoderes, digamos assim, para decidir monocraticamente, porque fala ou ausência de qualquer outro requisito extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Gente, o que é uma ausência de requisito intrínseco? É o relator dizer que não tem violação, por exemplo. Então, basicamente, o relator pode decidir qualquer processo monocraticamente. Isso tem autorização legal mais abrangente, inclusive, do que o artigo 932 do CPC. Tá? Corri bastante aqui, gente, para não tomar tanto tempo de vocês em relação à leitura do artigo 896 da CLT. Pretendo entrar mais vezes ao vivo aqui, vou colocar os anúncios prévios, tá? Para vocês poderem acompanhar, mas a minha ideia é realmente passar aqui muito conhecimento sobre o recurso de revista para vocês, do básico ao acabamento. Muito obrigado a todos. O Paulo está falando aqui, o Paulo Basílio, que o recurso de revista do básico ao acabamento, do conhecimento e provimento. Muito bom, até rimou, né? Do básico ao acabamento, do conhecimento ao provimento. Excelente, viu, Basílio? Eu vou adotar aí a sua sugestão, tá? Forte abraço a todos. Quem quiser, gente, o link direitinho lá, já com desconto aplicado, manda um direct para mim aqui que eu respondo, tá? Ontem eu criei esse link, esse cupom de 17%, e é o maior desconto que a gente já deu. O nosso curso já tem o preço lá de 2011, estou precisando reajustar, mas nunca tenho coragem. O Rony está falando para fazer live 7 horas da manhã, já que chega às 5 no TST. Não tem feito mais isso, viu, Rony? Mas vou tentar. Eu queria fazer live de manhã, é porque minha rotina aqui com criança pequena, escola, fica mais complicado, mas eu vou tentar inserir sim algumas lives de manhã. Eu sei que o pessoal gosta muito de tomar café da manhã assistindo live, chega no escritório ali antes de organizar a mesa, vai assistindo uma live, aprendendo também sobre o recurso de revista. A gratidão é minha, viu, Vladimir? Muito obrigado e agradecimento a todos. Isso fica salvo, gente, só para os nossos assinantes aqui do perfil. É a minha forma de agradecer a quem acredita no nosso trabalho. Deixa eu desligar que a minha mulher já chegou, tá até me olhando torto ali, porque eu nem sabia que eu estava na live. Abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.